Bom, pessoal, boa noite novamente. A gente vai dar continuidade ao conteúdo desse bimestre. A gente está falando muito sobre cultura e alguns desdobramentos que existem a partir da cultura, tá? Então, o tema de hoje é um tema bem grandão, que é a escola de Frankfurt, tá? Essa palavra aí de uma cidade alemã, indústria cultural, e a crítica de Marshall McLuhan, ok? Vamos lá. Para servir de introdução, eu vou falar um pouquinho sobre algumas coisas mais pessoais. É, Quando eu fiz a minha pós-graduação, eu tinha a intenção de fazer algo em torno de cultura, tá? Então, desde a minha adolescência, eu era muito viciado em escutar música, rock, né? Quem teve aula comigo sabe que eu sou roqueiro e adoro rock, né? E aí, quando eu fui para minha pós-graduação, eu fui determinado a fazer alguma coisa em relação à cultura, à produção musical, tá? Eu sempre fui muito analista de letras de músicas referentes à época da ditadura militar no Brasil, até a década de 90, que foi a época que eu fui adolescente, né? Até meus 16, 17 anos. E aí, claro, né? Eu fui entender o que é uma produção cultural, que é uma indústria cultural, que vem da ideia de você poder construir, né? Poder desenvolver, literalmente, hábitos e costumes de forma pré-estabelecida. Então, quando a gente fala de cultura, né, que é aquele conjunto de hábitos, costumes, saberes de um determinado povo, né, de uma determinada época, até o século 17, 18, a gente poderia dizer que a cultura ela surgia de uma forma instantânea e ela não poderia ser controlada. A partir da Revolução Industrial, a gente começa a perceber que a cultura ela pode seguir tendências pré-estabelecidas e a indústria, né, como um todo, precisa vender produtos. E para vender esses produtos, eles começam a desenvolver mecanismos que vão tentar incentivar as pessoas ao consumo. Vá lá, eles criam uma indústria cultural, né, que a gente viu nas duas últimas aulas aí anteriores. Bom, quando a gente vai falar da escola de Frankfurt, a gente está falando de filósofos, tá, alemães, durante a década de 30 e 40, opa, desculpa, durante a década de 30 e 40, que vão se preocupar e tentar analisar a produção cultural da Alemanha durante o regime nazista, que é a partir de 1933, tá? Então, eles são chamados de Escola de Frankfurt por causa da Universidade de Frankfurt, e aí a gente tem três personagens centrais aí, dois são citados nessa é, explicação, e um não ficou afora aí, mas eu vou citar ali também. O primeiro é o Theodor Adorno, né? Ele viveu entre 1903 e 1969. E o segundo é o Max Horkheimer, né? Que viveu entre 1895 até 1973. O terceiro foi um filósofo que foi muito perseguido durante o regime nazista na Alemanha, que foi o Walter Benjamin. Tá? O Walter Benjamin ele foi perseguido porque ele era de descendência judaica. Tá? Então todo mundo já sabe do Holocausto, etc. Então não vamos entrar muito aqui em detalhes. Tá? Qual que era a novidade? Esses caras, eles seguiam um pensamento marxista, né? Então eles seguiam as teorias marxistas, só que de um ponto de vista que é assim, né? Quando surge o Estado socialista soviético na década de 20, ele já nasce com o intuito de convencer as pessoas, né, através de uma propaganda muito pesada, de que aquele Estado soviético, aquele Estado socialista é um bem necessário à humanidade. Então eles criam muita mídia, né? Inicialmente eles começam a utilizar desculpa, né? O Estado totalitário, né? Que é um exemplo do nazismo, do fascismo, do socialismo, eles controlavam os meios de comunicação. A rádio, naquela época, né? Era muito importante controlar o rádio, e também o cinema e a música. E no caso, quando a gente chega no Estado alemão nazista, ele começa a utilizar isso de uma forma exagerada até. Ok? Então, eles buscaram trazer para a análise do movimento social algumas contribuições de otários de conhecimento, como a psicanálise. Então, por exemplo, como que um filme influencia no imaginário das pessoas? Né? Como que um filme pode criar um mecanismo de interpretação social? Ok? Como que uma música pode inserir nas pessoas ideias? Por exemplo, você andar pelas ruas e ver cartazes de publicação do governo para incentivar você, por exemplo, a tirar água das plantas para não proliferar a dengue.
E assim por diante. Então, isso está muito no campo da psicanálise. Então, eles pegam contribuições até do Freud, nesse momento, tá? E tentam usar antropologia, que é cultura, economia e história. A teoria crítica foi a principal contribuição desses teóricos, em especial as reflexões a respeito da estética, da arte e da cultura. Então, eles foram os primeiros a entender que a cultura do século XX era uma cultura voltada para estabelecer mecanismos de consumo, tá? Segunda coisa, também podia ser um mecanismo ideológico, que é muito importante essa parte, e é isso que eles vão se aprofundar mais. Então, eles vão falar muito da indústria cultural, não de agora, de 80 anos atrás, mas que serve muito como preceitos para a gente, tá? Aqui, nossa Mafaldinha, né? Ela liga a televisão, use, compre, beba, coma, prove, ei, que eles pensam o que nós somos. E ela entra numa divagação filosófica. E o que nós somos? Né? Aí ela vai de novo, liga a televisão, ela fala: malditos, sabem que nós ainda não sabemos, né? A televisão era o principal meio de comunicação ainda da atualidade. Tá? Eu sei que vocês não são aqueles caras viciados, aquelas moças viciadas em televisão, né? A cada dia que passa, vocês consomem menos televisão, mas ela ainda influencia muito, principalmente as pessoas de maior idade. E aí a gente pode colocar também hoje em dia a internet e também os jogos, né? O celular, os jogos, redes sociais. E elas passam a influenciar. Né? É claro que o Hockenheimer ele não viveu numa época lá que você tinha televisão, você tinha internet e nem redes sociais, muito menos, tá? Mas ele sabia que isso já influenciava, ok? E eles queriam criar padrões de consumo e também padrões sociais. Tem uma frase que eu não vou lembrar de quem é, mas é uma frase muito falada historicamente que é assim: de tanto você repetir uma mentira, ela se torna uma verdade. E isso tem muito a ver com os meios de comunicação. Ok? E esses meios de comunicação vão influenciando o nosso consumo, tá? A nossa percepção de realidade e a nossa capacidade de mudança, ok? Claro, tem uns que são mais influenciados, outros que são menos influenciados, mas todos somos influenciados de alguma forma ou em algum grau, tá? Isso mesmo que a gente não admita, tá? Todos somos influenciados. O difícil, muitas vezes, é a pessoa, o ser social, que não percebe essas influências e acabam sendo manipulados por elas. Tá? É como se você não, não percebesse a realidade. E isso acontece com muitas pessoas, tá? Com muitas pessoas, principalmente quando a gente é muito jovem, tá? E quando a gente não tem muito pouco uma noção da realidade. Quando a gente começa a desenvolver um senso crítico, em alguns aspectos a gente começa a perceber essas nuances e nota que isso influencia de forma demasiada. Mas dizer que todo mundo nota isso é exagero. Tá? Uma boa parcela da população não nota essas influências culturais que são transmitidas através da mídia e que são deliberadas, né? São criadas propositalmente, ok? Vamos voltar lá para a apresentação para a gente não perder tanto tempo. Bom, né, vamos lá então, né? Quem vai criticar muito isso aí vai ser um filósofo, né, canadense, o Marshall McLuhan, que é contemporâneo, né, da escola de Frankfurt. Ele vai falar que para ele os meios de comunicação eram poderosos e complexos demais para que fossem reduzidos a instrumentos de alienação do homem. Né? Em outras palavras, o meio, a televisão ou o rádio, por exemplo, determinava o conteúdo da comunicação, não sendo possível estabelecer uma fronteira entre forma e conteúdo. O que o McLuhan quer dizer? Que apesar de a cultura ser criada de uma forma deliberada, sem controle, era muito difícil determinar que ela era feita propositalmente. Tá? Então, ele acreditava que, por exemplo, alguns fenômenos artísticos surgiam e sumiam e eles dependiam muito da absorção cultural, da visão popular, tá? Então isso não entrava muito, por exemplo, olha, vamos criar aqui uma banda de rock que vai fazer muito sucesso. Aí, por exemplo, na cabeça, como que eu vou conseguir determinar isso? Né? Como? Como? Como que eu vou ter garantias que isso vai dar certo? Como? Então ele fala que é muito exagerado
determinar que a cultura ela é criada de forma proposital para controlar os grupos sociais, tá? Eu vou ser bem sincero com vocês, eu não concordo com o McLuhan, tá? Eu sou bem da linha do Adorno, do Horkheimer, tá? Do Walter Benjamin, porque isso aí já está comprovado histórica e cientificamente em relação à Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a ideia ali do nazismo fazer quase que uma lavagem cerebral nas pessoas na Alemanha e elas aceitarem a ideia do nazismo, né? Porque a ideia é o seguinte: quando a gente volta a pensar no nazifascismo, a gente vai falar, pô, chamando, como que milhões de pessoas aceitaram uma ideia tão escabrosa que era eliminar parte da população alemã, tá? E aí você usa a justificativa da descendência judaica para poder fazer uma limpeza étnica e ir para a guerra mesmo assim, né? Como que o povo alemão abraçou isso? Né? E tem vários motivos. Isso aí, ó, a gente fica horas e horas discutindo. Tem livros sobre isso, tá? Um dos motivos é a ideia de que a Alemanha queria uma revanche, né? Aquela ideia histórica mais clássica. A segunda era a ideia de que muitos alemães eram extremamente ultraconservadores. Então, eles tinham que ter ali alguém para colocar a culpa de tudo que estava acontecendo na Alemanha nos últimos 20, 25 anos ali naquela época. E aí, os judeus caíram como uma luva. Né? Tem alguns filmes que mostram isso também pra gente, que da época. Tem um filme chamado, vocês podem, os dois filmes que eu vou citar, vocês podem assistir até no YouTube. Um deles é A Arquitetura da Destruição, tá? Que fala sobre a eliminação sistemática na Alemanha de deficientes físicos durante o regime nazista. E como a população não sabia desses fatos, tá? Se a população não sabe da realidade, ela está sendo manipulada essa realidade, né? Hoje em dia a gente pode dizer que a gente tem acesso restrito à realidade. A gente só sabe o que é divulgado nas mídias. A gente não sabe de toda a realidade. E a partir do momento que essa realidade ela é controlada até chegar em nós, a gente está sendo manipulado, ok? E a gente pode notar, principalmente nos jornais, nos meios de comunicação, como que a cada dia que passa, principalmente no Brasil, as pessoas se interessam menos por notícia, porque elas acham que a realidade é imutável. Então, por que que eu vou ficar tão preocupado com a notícia? Principalmente quando a gente fala de política, de economia e de outros assuntos. Um fato real é que jornais, né, televisivos, né, que falam muito sobre violência fazem mais sucesso. Então, provavelmente aí o da Atena, que é aquele Brasil Urgente, né, que se espirrar sai sangue, talvez ele tenha a mesma audiência de um jornal nacional, tá? E é um jornal que ele não cria uma opinião, ele não demonstra isso. Então, ele é criado deliberadamente. Ok? Ele não é um jornal feito para as pessoas pensarem e ter um senso crítico correto em relação à dimensionalidade ou complexidade que a sociedade tem. Ele é feito principalmente para dizer assim, olha, enchente. Olha, uma mãe mata. Minha esposa, esses dias em casa, né? Agora tá com bebê, a gente tá com bebê novo, então ela fica muito na TV. Então ela fica, nossa, moça, você ficou sabendo que teve uma família, hoje mostrando uma família que morreu eletrocutada, outra família que morreu infectada por gás. Aí ela fica, meu Deus, só desastre, né? E aí eu fico, mano, essas notícias aí não colaboram para mim criar um senso crítico, não colaboram para mim criar um senso social, né? E eu percebo que isso acaba afetando a mentalidade das pessoas, porque você não consegue mais discutir política muitas vezes, você não consegue discutir outras coisas. Vocês vão ver, por exemplo, que a gente vai falar muito esse ano sobre Olimpíadas, principalmente os garotos que gostam mais de esporte, do que sobre política. E muitos de vocês já podem votar. Outubro tem eleição para prefeito e vereadores. E aí vocês vão pensar qual é a cidade que eu quero nos próximos 4 anos. Né, que eu vou entrar na faculdade, vou ter que pegar transporte público, vou ter que ir para outras cidades, às vezes estudar, meios de comunicação, blá, 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 saúde no município, vocês têm que parar para analisar isso. E quais informações que nós temos da cidade que nós moramos? Nenhuma. Tá, desculpa, eu não moro em Guarulhos, eu moro em Itaquá, então a informação é pior ainda. Em Itaquá é mais difícil ainda você ter acesso às informações políticas. A gente fica muito refém, às vezes, de você entrar em redes sociais.
para poder ter informações. E aí também aquela coisa, sempre duvide das informações que estão chegando até vocês. Elas podem estar sendo manipuladas ou podadas e pré-estabelecidas para aliená-los, tá? Então, voltando, eu não concordo muito com o McLuhan, tá? Tudo bem? Aceita a proposta dele, tem um fundamento, um basamento, mas é aquela coisa do talvez o Horkheimer e o esqueci o nome dele agora, o Adorno sejam muito deterministas, tá? O McLuhan seja mais compreensivo. Apesar da crítica, é inegável que a cultura industrial vem contribuindo para a homogeneização da cultura, em especial do caso brasileiro, uma das dimensões continentais e que apresenta profundas diferenças culturais e sociais entre suas regiões. O papel da indústria cultural na formação de uma identidade nacional é de suma importância. Então aqui nós temos uma charge, né, criticando, por exemplo, os modelos de ensino atual. Você vai para a escola e muitas vezes você tem um pensamento diferenciado, você é meio que podado e, de certa forma, você é induzido a pensar todo mundo igual, né? Criar uma homogeneização cultural. Isso é bom? É, é bom, mas tira a identidade, né? Você pode até criar uma identidade nacional, mas você perde um individualismo, você perde uma ideia de, ai, como seria uma palavra boa para colocar nessa frase? Uma ideia de diversidade, tá? Você perde essa diversidade cultural, tá? Aquela ideia, por exemplo, da novela da Globo, né? O pessoal entra na novela da Globo, fica tão ficcionado com aquela cultura que acha que aquilo é o Brasil inteiro. Quando eles vendem novelas para outros países, é muito difícil entender a diversidade cultural que nós temos. E eles criam uma homogeneização. Tá? A ideia da Globo, por exemplo, uma novela nordestina ter atores paulistas, ou atores cariocas ou gaúchos, que não conhecem aquela cultura, aquela realidade. Então eles passam meio que uma coisa caricata, não passam uma coisa mais real, tá? Passa uma coisa muito caricaturalizada, tá? Não perde uma realidade. Bom, é curioso olharmos o papel central das emissoras de televisão no Brasil em termos de apropriação da cultura, já que ainda nos dias de hoje elas exportam para o restante do país os modos e comportamentos dos centros urbanos, tais como São Paulo e Rio de Janeiro. Assim, tipos físicos, gírias, vestimentas, gostos musicais e comportamentos são difundidos de norte a sul, como se não houvessem diferenças gritantes em termos culturais regionais. Aqui eu vou citar um acontecimento histórico já brasileiro que tem a ver com a mídia, que é a Rede Globo. Na década de 80, é, até os dias atuais, a maioria das vezes, a TV Globo ela gosta de passar mais jogos do Rio de Janeiro, que é a cidade onde ela está, a sede da emissora. E isso, no final da década de 70 e quase toda a década de 80, fez proliferar os torcedores do Flamengo, né? O Flamengo é o time no Brasil que tem a maior torcida, disparado. Tá? Mais de 30 milhões de pessoas no Brasil torcem para o Flamengo. E aí você vai notar que tem pessoas lá no Amazonas que torcem para o Flamengo. Ah, mas onde você nasceu? Eu nasci no Amazonas. Mas como que você torce para um time carioca? Né? Você tem paulistas, né, que torcem para o Flamengo. É uma coisa assim, eu fico meio surpreso, principalmente em São Paulo, ter paulistas que torcem para um time carioca, porque em São Paulo você tem times grandes, né, que cria uma identificação também até de cidades, né? É muito difícil aqui na área metropolitana você não saber quem é Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Né? Tô até com a camisa do meu time hoje, tá vendo? Ganhou ontem no sofrimento. Então, aquela coisa. Aí eu vejo assim, muitas vezes eu vou dar aula, principalmente no estado, aí no colisão não dá para saber muito bem, porque vocês usam uniforme. Mas no estado, eu tenho lá uns nono anos que eu vou ter uns 10 alunos que torcem para o Flamengo. Né? Claro, a pessoa tem total liberdade, ela pode torcer para quem ela quiser, mas aí a reflexão tá, pô, mas como que a pessoa vai torcer para um time de outra cidade que ela não tem uma identificação, né, uma ideia de localização, de localismo, né, e ela torce, e assim, e ela vai contra as ideias da região, tá? Então isso é um fenômeno que só pode ser pela mídia. Uma coisa que acontece entre os garotos também, eu também fui assim na minha época de adolescente, de criança, torcer para um time no Brasil e torcer para time em outros países. E aí você tem um corintiano que torce para o Manchester City, que torce para o Barcelona, que torce lá para a Juventus, né, times europeus. E aí você tem uma ideia que isso só é possível por causa da mídia.
tá? Então, times que passam menos jogos na televisão têm torcidas menores. Os jogos não são proporcionais, eles são desproporcionais. E aí você imagina o Brasil inteiro, né? Será que lá no Amazonas as pessoas assistem mais o campeonato amazonense ou o campeonato carioca ou paulista? Eu tenho conhecidos que moram da Bahia que eles preferem assistir os jogos de São Paulo, né? Então você vai lá, você vê mais na cidade lá que mora a minha sogra, tem mais São Paulino do que em Guarulhos, né? 90% da cidade é São Paulino. Você fica, meu Deus. E você está no interior da Bahia, né? Muitos nunca vieram a São Paulo. Você chegou uma camisa de São Paulo, lá, os caras sabem a escalação de São Paulo inteirinha, né? Esse fenômeno só é possível por causa da TV, tá? E assim por diante, tá? Então, esse é um fenômeno, acho que eu até passei para vocês assistir, né? Além do Cidadão Kane, que ela mostra o poder da influência da televisão no dia a dia das pessoas. Claro, né? Nos dias atuais, isso diminuiu muito para vocês, porque vocês são uma geração muito mais focada na internet. Mas quer dizer que essa influência diminuiu? Não diminuiu, ok? Ela só foca em outras gerações, ok? Bom, vamos lá. Acho que eu estou indo para o final aqui da apresentação. Acho que esse é o penúltimo agora. Isso. Ó, aqui ele dá alguns exemplos para mim, né? Poder explicar para vocês. Então, a gente tem o caso, por exemplo, no final da década de 90, das bandas de axé, música axé, tipicamente baiana, que foi promovido o fenômeno da comunicação de massa. E hoje encontra-se presente em todas as regiões do país. Então, dificilmente você vê uma pessoa com 30, 40 anos que não sabe o que é axé, tá? O de vocês, por exemplo, sertanejo, né? O funk. O funk é uma música urbana, o sertanejo é uma música do interior, mas vocês têm acesso a ambas, né? Muitos aí nunca foram numa vaquejada, mas curtem música sertaneja. Então fica esse imbróglio, tá? E isso é só possível por causa da mídia. Ainda no caso do Brasil, deve-se notar-se que a venda de produtos culturais em massa encontra alguns obstáculos. Por exemplo, a desigualdade de renda existente no país, especialmente do ponto de vista geográfico, cria empecilhos para a constituição de um amplo mercado de consumo. Assim, a indústria cultural busca aproveitar os bolsões de consumo, geralmente situados na região sudeste do país e nas grandes capitais. A cada 2 anos, nós temos lá o Rock in Rio, né? Todo mundo já ouviu falar, pelo menos, já fui 3 vezes, tá? É barato ir lá? Não, não é barato, tá? Assim, o ingresso custa quase R$ 1.000 por ser em um dia, tá? Aí, se você é de São Paulo, você tem o custo da viagem. Quando eu ia, né? Esse ano acho que eu não vou. Eu vou de ônibus, e vai e volta ali de ônibus a mais 500, em torno de R$ 400 a R$ 500, mais o consumo seu. Então, chuta aí por baixo R$ 3.000 de custo para você um dia lá. Se você for sozinho, se eu for levar minha esposa, minha filha, isso duplica, triplica. Todo mundo pode consumir isso? Não. A Globo transmite, mas ela transmite o quê? Nos canais fechados dela. Então, ela cria padrões de consumo e ela cria uma elite consumidora de determinados segmentos culturais, tá? Você vai numa balada em São Paulo, se você quer uma balada top, você vai gastar, você vai pagar caro. Se você vai numa balada mais simples, ela é mais acessível, mas aí você tem todo um empecilho diferenciado aí para poder acessar esse nível cultural, tá? Então, por exemplo, eu até estava brincando esses dias aí com umas pessoas que foram no show do Coldplay. Eu sou meio snob para show, tá? Eu gosto de, quem já foi em show de rock, eu gosto de ir lá no chão, lá que a gente chama de pista, tá? Quando o pessoal vai se for para ir na arquibancada, eu nem vou em show, eu gosto de ir lá e ficar pulando que nem um louco. E é onde é o show, o ingresso é mais caro. Em São Paulo, professores têm direito à meia entrada, então eu consigo ali entrar pagando mais barato. Mas, por exemplo, eu vou num festival agora no final de abril, 28, 29 e 30 de abril, se eu não me engano, que eu gastei R$ 1.400, minha entrada, 3 dias, aqui em São Paulo. Então, vocês imaginam que isso cria uma desigualdade também social e uma desigualdade cultural. Mesmo eu tendo é, direito à meia entrada, eu pago um preço muito alto. Não é barato. Falar que é barato é mentira, tá? É um preço muito alto. Às vezes você abre mão de um produto, de uma coisa, para poder consumir cultura. Teatro, cinema é caro. Qualquer coisinha você vai hoje no cinema, você vai pagar no mínimo aí, gastar em torno de R$ 100. Você vai lá, você tem o transporte, você tem o ingresso, você não vai de barriga vazia, né? Você vai ter que comer alguma coisa lá. Então você pega uma pipoca, um combo de pipoca, R$ 30, R$ 40. Isso aqui no Bom Sucesso.
Você não vai sozinho também, que é chato. Então você vai com alguém acompanhado. Você vai família. Você vai, por exemplo, vai você e seus irmãos. Seu pai, sua mãe vai gastar R$ 200 uma saidinha aqui no Bom Sucesso para assistir um filme aí e aí a maioria das vezes você ainda assiste um filme de cultura estrangeira, né? Porque é um filme que é mais atrativo. E assim por diante. Então, esse também cria uma desigualdade social. O mercado cultural, ele cria uma desigualdade social, tá? Porque ele não é acessível. Ele é um produto. E o produto tem preço. E aí o preço tem uma característica social, tá? De um grupo social específico. Não é todos que vão conseguir consumir aquele padrão cultural, ok? Bom, em segundo lugar, não houve na nossa história cultural a formação de uma cultura superior no termo que já falamos. Essa cultura erudita e letrada nunca conseguiu desenvolver-se de maneira apropriada. Fato de que, de certa forma, também explica a intensa participação de valores e símbolos estrangeiros na nossa mid cult, que seria meia cultura, né? E a importação de movimentos vanguardistas pela juventude brasileira. Aqui ele está fazendo uma crítica assim: até o século XX não existia a cultura brasileira, é só a cultura estrangeira. Então, estou explicando isso para os alunos numa aula de história aí sobre a Semana de Arte Moderna de 22. Vocês vão ver isso aí esse ano em História com o professor Renato. Né? Então, até aquele momento, você não tinha uma cultura brasileira, você não tinha um estilo cultural brasileiro, arte brasileira. Era tudo inspirado numa arte estrangeira. Né? A cultura, essa cultura da música erudita no Brasil, por exemplo, ela é muito pequena. Tá? Hoje em dia, a cultura popular ela se destaca. 90% das pessoas elas aderem à cultura popular. Eu, por exemplo, eu sou um estranho no ninho, né? Eu gosto de rock, e o rock é uma cultura mais, eu não vou falar estrangeira, mas é quase uma cultura universal. Né? O rock é uma música universal. Qualquer país que você for, tirando alguns países árabes lá de extrema direita, conservadores religiosos, você vai encontrar rock em todos os países que você for, e das maneiras mais diversas possível. Então é uma música mais universal, tá? Mas samba, por exemplo, você não vai encontrar. Música erudita você não vai encontrar, tá? Você encontra mais rock do que essas músicas. Então, hoje em dia você tem uma grande mesclagem, tá? Mas essa mesclagem vem dessa absorção dos movimentos vanguardistas, né? Que são os movimentos mais atuais. Beleza? Bom, finalizamos aqui, certo? Eu vou encerrar agora a nossa gravação para a gente poder fazer chamada, tá, pessoal?